Dando continuidade aos nossos conteúdos para a alfabetização musical, agora vamos falar um pouco sobre tom, semitom e alterações. Tom é a distância existente entre dois sons formado por dois semitons ou a soma de dois semitons, né? E o semitom, ou meio tom, é o menor intervalo adotado entre duas notas na música ocidental, ou seja, principalmente a partir do sistema temperado, né? Algumas culturas orientais, como a japonesa, chinesa, árabe, a hebraica, indiana e etc., utilizam em seu sistema musical frações menores que um semitom, que podem ser de um quarto de tom ou um oitavo de tom. Então é muito mais complexo do que o nosso sistema ocidental. O sistema natural que musical, ele existem casos em que os intervalos de tons e semitons ficam maiores que outros. Esse sistema natural ele era utilizado na música ocidental antes do sistema do cravo bem temperado de Bach, que foi onde colocaram os semitons e os tons e semitons medidos com a mesma distância, ok? Então, para demonstrar isso um pouco mais visivelmente fácil de se entender, então aqui nós tínhamos aqui, por exemplo, do Dó por Ré nós temos um tom, conforme está aqui, do Ré por Mi um tom, Mi por Fá um semitom, Fá por Sol um tom, né? Distância aqui, mais ou menos, não foi medida aqui, mas só para a gente olhar mais ou menos, conforme a relação visual de diferirmos, né, entre tom e semitom. Então aqui Sol por Lá também um tom, Lá por Si um tom. Então do Si por Dó, sétimo por oitavo grau, né, semitom, e do terceiro por quarto grau, semitom. O que acontecia no sistema natural? Antes do sistema temperado. Quando a nota vinha da nota natural para a sua ascendência, sustenizando-a até chegar na próxima nota, ou seja, por exemplo, saindo do Dó e até chegar no Ré, que caminha um tom. Então, nessa ascendência dela, esse Dó ele não era bem na metade, porque na verdade o tom fisicamente ele é medido em 9 comas. Comas são uma medida física em que se dividiu um tom, né, musical do mundo ocidental em 9 comas, e aonde no sistema natural tinham-se 5 comas como uma parte, por exemplo, como nós falamos aqui, isso é notável na literatura da história da música, onde saía ascendentemente de um Dó para o Ré. Então esse Dó sustenido, esse Dó até o Dó sustenido, ele ficava com mais da metade, então mais ou menos ele ficava com mais ou menos 5 comas, e o Dó sustenido até o Ré, nessa ascendência, ficava apenas com 4. Isso antes do sistema temperado, né? E logo a partir do sistema temperado foi feito, e na descendência o contrário. Então na descendência o contrário, se nós saímos de um Ré ou de outra nota descendo, então por exemplo de um Ré até um Dó, aí já era o caminho inverso. A nota descendente ficava com 5 comas do Ré para o Ré bemol e 4 comas do Ré bemol até o Dó. Então era uma questão assim de característica mesmo do sistema tonal natural, ok? Aqui nós exemplificamos, né? Conforme no slide anterior nós tivemos aqui a grafia do Dó para o Ré, do Dó para o Dó sustenido 5 comas e do Dó sustenido para o Ré 4 comas, somando as 9 comas que compõem um tom do Dó ao Ré. E da mesma forma, se fosse do Ré descendo para um Ré bemol e um Dó, ficava o caminho inverso, ok? Mas, no entanto, a partir do sistema temperado, os intervalos de tom e semitons ficaram, né, perfeitamente iguais, ficando cada um com 4 comas e meia.
Então, conforme nós vimos nessa figura, está aqui a divisão dos mesmos em parte iguais, né? Alteração ou acidente é o sinal que, colocado diante da nota, modifica sua entonação. Alterações ascendentes são sustenidos, né? Sustenido, que eleva a altura da nota natural em um semitom, meio tom, né? E na grafia nós temos aqui a nota natural, o Dó, colocando o sustenido, que é esse sinal gráfico, né? Que vem antes da cabecinha da nota, ela sobe meio tom. O dobrado sustenido eleva a nota em 2 semitons. Portanto, se nós temos aqui o Dó e aqui o dobrado sustenido, 2 semitons dela, ela vai soar o Ré, né? Que equivale a um tom. Alterações descendentes é o bemol, que abaixa a nota natural em um semitom, contrário do sustenido, né? E o dobrado bemol, ou bemol duplo, abaixa a nota em 2 semitons. Então é o sinalzinho do Bzinho. Então quando nós temos aqui o dobrado bemol, abaixa um tom, né, na nota natural, e a sua grafia fica assim. Então nós temos o Ré natural, com a colocação de 2 bemóis aqui, o duplo bemol, bemol duplo, ele cai um tom, então do Ré natural vira o Dó. Alteração variável. Essa alteração variável é o B quadro. Por quê? Ele anula o efeito dos demais acidentes, seja do sustenido ou do B quadro, ou do bemol, tornando a nota natural. Dependendo do acidente anterior, o B quadro pode elevar ou abaixar a nota. Então, como nós vemos aqui nessa grafia, nós temos o Ré sustenido. Se nós colocamos na próxima nota, no próximo Ré, o B quadro, ele anula. Então aqui é um Ré sustenido, aqui é um Ré B quadro, natural. Então ele anulou esse sustenido. Da mesma forma, um Lá bemol aqui, se a gente botar o próximo Lá B quadro, anulou. Aqui é um bemol, aqui já é um Lá natural. Então, portanto, esse está meio tom acima desse, né? E aqui é a mesma coisa. Então temos um Ré bemol. Na próxima, se a gente botar o B quadro aqui, esse B quadro ele anula. Então ele anula o efeito anterior, tanto o bemol quanto o sustenido. Ok? Os acidentes devem ser grafados com muita precisão, sempre na mesma linha ou no mesmo espaço da cabeça da nota. Então, devemos escrever não só acidentes, como também a própria nota. Então, aqui o acidente, sendo um sustenido na linha, é dessa forma que tem que ficar muito claro. Então, os sustenidos são esses duas linhas paralelas. O joguinho da véia é conhecido, né? Só que de forma um pouco, as duas linhas horizontais ficam um pouco acentuada para a parte de cima. Portanto, que essa aberturazinha aqui fique bem clara que está em qual linha. Tem que estar no meio da linha, ok? E o bemol, o Bzinho, a barriguinha do B, tem que estar bem na linha, se é na linha. E se é no espaço, tem que da mesma forma estar bem colocado. Bem como também a cabecinha da nota. Tem que estar assim, se for na linha tem que ser bem no mesinho, e se for no espaço, bem no espaço, para ficar bem caracterizado. De forma que a visualização seja fácil. Semitom pode ser natural, diatônico ou cromático e artificial. O natural é formado por notas naturais, obviamente. São 2 os semitons naturais, que estão entre o terceiro e quarto graus e sétimo e oitavo graus da escala maior, que na escala modelo de Dó, nós temos o terceiro para o quarto grau, a nota Mi e Fá, e sétimo e oitavo grau, o Si e o Dó, na escala modelo de Dó. O diatônico é formado por notas de nomes diferentes. Então aqui nós temos Fá e um Sol bemol, um Lá sustenido e um Si, o Dó e um Si, um Mi e o Fá, Mi bemol e um Ré. Então, conforme nós vimos dos semitons terceiro e quarto, sétimo e oitavo da escala maior como semitons naturais, além de serem naturais, são também semitons diatônicos, ok? E o semitom cromático é formado por notas de nomes iguais, que é desta forma que nós temos o Dó, um Dó sustenido,
um Si e um Si bemol, um Mi e um Mi sustenido, um Lá bemol, um Mi e um Mi sustenido, um Mi e um Mi bemol, e um Si sustenido. Então a nota ela vai elevar ou abaixar meio tom, mas vai permanecer com o mesmo nome. Então essa é a característica de um semitom cromático, ok? Então os acidentes podem ser divididos em fixo, ocorrente e de precaução. O acidente fixo, seu efeito se estende por todas as notas do mesmo nome, ou seja, durante todo o trecho, salvo indicações contrárias, ou seja, algum B quadro que coloca ali para anular, né? Ou um acidente ocorrente, que nós vamos ver o que é mais na frente. Então coloca-se no começo do trecho, assim recebe-se o nome de armadura de clave. Então esse acidente fixo vem na armadura de clave, conforme nós vamos ver aqui. Então, na escala de Dó que nós estávamos usando como modelo, não tem nenhum acidente, nenhum sustenido, nenhum bemol. Com a colocação de um primeiro sustenido, que ele tem a sua sequência, primeiro vem no Fá, e nós vamos estudar isso mais detalhes mais à frente, por que e como construir isso. Só precisamos demonstrar aqui quais são, porque depois nós vamos ver os desdobramentos, de onde veio, por quê, como trabalha. Então, com o sustenido, nós temos a escala de Sol, com 2 a escala de Ré, com 3 a escala de Lá, ou seja, tonalidade de Lá, né? Com 4 sustenido de Mi, com 5 sustenido Si, e com 6 sustenido de Fá sustenido maior, e com 7 sustenido, Dó sustenido maior. Aqui ambos eu falei das escalas maiores, mas essas mesmas armaduras, que geram essas escalas e tonalidades maiores, elas também, cada uma possui a sua relativa menor, entendeu? Então, mais na frente nós vamos ver isso aí, tá bom? E a sequência nós vamos também ver que sem nenhum acidente é Dó, Dó ou Lá menor, Dó maior ou Lá menor, com um sustenido é Sol maior ou Mi menor, 2 sustenido Ré maior ou Si menor, 3 sustenido Lá maior ou Fá sustenido menor, 4 sustenido Mi maior ou Dó sustenido menor, 5 sustenido Si maior ou Sol sustenido menor, 6 sustenidos Fá sustenido maior ou Ré sustenido menor e 7 sustenido Dó sustenido maior ou Lá sustenido menor, ok? O acidente ocorrente coloca-se à esquerda da figura e altera todas as notas de mesmo nome e de mesma altura, que surgirem depois da alteração até o final do compasso em que se encontra. Então esse acidente ocorrente, ele aqui nesse exemplo, nós estamos no exemplo de Dó, que não tem nenhuma armadura. Então veio aqui Fá, aí Sol sustenido, aí Lá, Si, aí Dó, Lá, Sol sustenido, Lá, aí o acidente ocorrente está aqui, ó, porque ele ocorreu para anular esse Sol sustenido anterior aqui, entendeu? Então isso pode acontecer, é chamado acidente ocorrente. O outro tipo de acidente é o acidente de precaução ou prevenção, que é colocado também à esquerda da figura para evitar equívocos na leitura ocorrente de um trecho. Então, a diferença está aqui, ó. Nós vimos aqui que vem Dó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, aí Fá B quadro, que aí faz com que a gente lembre que nós temos aqui um acidente ocorrente e aqui de precaução para voltar, entendeu? É diferente desse aqui, ou seja, aqui é o ocorrente. É como se fosse aqui, nesse trecho aqui. E já, no entanto, aqui ele está aqui, ok? Nós vamos ver isso em todas as possibilidades para que a gente possa ir se apropriando isso com tranquilidade. Então, eu desejo a todos ótimos estudos e até a próxima aula.